Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Café com Política de hoje. O nosso convidado é o deputado estadual Leleco Pimentel, que é do Partido dos Trabalhadores. Na trajetória, ele construiu uma caminhada marcada pelo trabalho social, luta popular e pela defesa dos direitos humanos, da moradia digna e do meio ambiente. Hoje a gente vai conversar aqui sobre algumas de suas principais bandeiras, desafios e também projetos para o futuro de Minas Gerais. Já começo agradecendo pelo senhor ter aceitado aqui o nosso convite e participar com a gente do Café com Política de hoje. Gratidão, André, gratidão, Érica. O café, que hoje motivo de um tarifaço, é motivo também da gente trazer para a política. Então, alegria nossa de estar aqui e junto com vocês também, podendo esclarecer, podendo aprender também um pouco mais, mas trocando informações, sobretudo, sobre a política em Minas Gerais. Isso aí, deputado. Quem está com a gente também aqui é a minha colega Dio Tempo, a repórter de política Érica Giovannini, que vai ajudar nessa conversa aqui com o senhor. E eu quero partir de um ponto que lhe é muito caro, que volta muito sua atenção para ele aqui no nosso estado de Minas Gerais, que é a questão da mineração. Um ponto importantíssimo para a receita aqui de Minas Gerais, para a receita de todo o país, mas que também tem que ter certos limites que muitas vezes não são impostos, ou se são impostos, não são respeitados. É mais ou menos por aí que funciona essa questão da mineração, deputado? Tanto é por aí que eu, como historiador, eu tenho sempre lembrado que onde tem mineração, tem corrupção e tem poluição. É a tríade. E isto, para a importância da economia, é tão importante para a política. Haja visto que a Operação Rejeito está envolvendo uma série de políticos que acham que é por meio desta corrupção, inclusive entranhada no governo Zema, envolvendo secretários de meio ambiente, o ex-secretário, a secretária, envolvendo Polícia Federal, envolvendo Polícia Civil. Imagine, eu sou de Ouro Preto, no cartão postal da humanidade, né, que é Patrimônio da Humanidade tombado pela Unesco. Nós tivemos a ameaça grave desta mineração que não tem mais escrúpulo, avança sobre populações urbanas, avança sobre mananciais e recursos hídricos, avança sobre tudo, porque eles acham que a tudo compram. Deputado, queria conversar um pouco sobre o Propag. Nos últimos dias a gente teve uma discussão bem acalorada a respeito, né? Teve votação aí no madrugada adentro. Queria saber quais são as novas estratégias da oposição para, dificultar essa tramitação, enfim, qual que é a posição agora em relação à PEC do referendo? Érica, muito oportuno dizer que o debate travado no primeiro turno foi em relação ao referendo. Lembrar que o ex-governador, ex-presidente da República e muitos que ainda estão na Assembleia votaram para que este gatilho constitucional de consulta à população sobre os seus bens, Copasa, CEMIG, estava ali resguardada. Então, já tiveram ali uma vitória aqueles da base do Zema, que tem uma sanha pela privatização e que quer chegar na Copasa. Só que nós estamos alertando a população. Chegou na Copasa, qual que será a próxima? CEMIG, qual que será a próxima? Sabendo que no Propag, aliás, tendo a desculpa do Propag, Zema e Matheus Simões mandam para a Assembleia Legislativa o desmonte do Estado, agora apropriadamente, desfazendo dos prédios públicos, da Emater, desfazendo da Copasa, desfazendo de tudo que não construíram. Portanto, o que nós temos é que desmascarar esta sanha privatista que avançará pelos próximos dias. Zema parece que tem que entregar a Faria Lima, os seus apaniguados, alguma coisa da privatização e escolheu a Copasa primeiro, mas todos e todas estão em risco sob esse governo privatista de Zema. Tá, só aproveitando ainda sobre o Propag e especialmente a questão da Copasa, qual que é a estratégia que vocês têm adotado para virar a volta? Tá tendo alguma movimentação, não tá? Eu creio que o papel do parlamento, como no último embate todos acompanharam, foi a estratégia da obstrução. E a obstrução, ela é um instrumento pedagógico para explicar à população o que está acontecendo. Não é fácil para as pessoas saberem o que é referendo, o nome é em latim.
Não é fácil explicar para as pessoas o que é tirar o direito do voto. Não é fácil explicar para as pessoas que ao retirar o direito do voto, o governo vai poder fazer o que quiser. Então, nós temos, com esta didática, aproveitado junto com os movimentos populares, eu quero chamar a atenção para os sindicatos, que têm feito um belíssimo trabalho, mas me parece que há alguma coisa movimentando por trás que a cara de pau dos deputados, 52, tiveram a cara de pau de ir lá votar para tirar o direito da população de responder se quer ou não abrir mão da Copasa. E aí, André, só finalizando Claro, aqui, fica à vontade. A questão da Propag em relação à Copasa, eu queria saber o que você acha sobre a posição e a postura ali do presidente da casa, né? O projeto ficou parado aí 2 anos e depois teve uma força aí para pautar novamente o projeto, né? Durante a última votação, teve aí pessoas gritando durante a votação, chamando ele de traidor, enfim. Como que você vê a posição do Tadeu nessa articulação? O Tadeu é presidente da Assembleia e deve ser sempre lembrado, ele não é o governador de Minas. Então, eu compreendo a lógica das pautas tendo 2 blocos e uma bancada, que são governistas, e nós apenas um bloco só, com 2 federações, PT, PV e PCdoB, Rede e PSOL, com cerca de 20 deputados, e vocês notaram também que teve voto de gente do nosso meio que foi lá privatizar a Copasa. Então, nós estamos no momento em que o presidente e a Assembleia precisam ser preservada. Nós lembramos que o Tadeu foi quem correu junto com a Assembleia, junto com esse bloco, para que esse projeto, o Propag é uma proposta de pagamento, de pleno pagamento da dívida, para que Minas não continue pagando juros e nunca pagando a dívida. Então a proposta, ela foi construída junto ao governo federal, que teve inclusive outros temas importantes, como foi a questão do imposto de renda para as pessoas até 5 mil salários mínimos, e que demorou para entregar à Assembleia uma resolução que prorroga até 2026. Portanto, os movimentos também apontam que esta pauta poderia ter sido retirada diante dessa manifestação do governo federal. E o governo federal, a gente sabe, porque o que nós chamamos de marco regulatório do saneamento, o governo federal hoje não detém nenhuma empresa estadual para, vamos dizer assim, administrar isto que é soberania. Portanto, o governo federal hoje não tem, vamos dizer, know-how para admitir a Copasa. Portanto, uma manifestação do governo federal que não admite esta federalização da Copasa ajudaria a gente a desmascarar ainda mais o Zema, porque ele está aproveitando o Propag para vender a Copasa como se fosse para pagar a dívida. É claro que ele quer com isso, e a gente até sabe, porque tão logo ele conseguiu entrar com essa pauta, o BTG Pactual e outras forças econômicas que já se aglutinaram, tem nome, tem cara, eles já demonstraram o que querem. Inclusive há outro projeto de lei que separa em 4 blocos de regionalização saneamento em Minas Gerais. Onde está a Copasa, a Copanor, onde estão aqueles que já privatizaram e onde estão os municípios da bacia do Rio Doce. Ali eu quero chamar a atenção, tem bilhões a serem investidos. Como é que você vai investir bilhões para colocar no bolso de empresas que só tem o lucro à frente? Porque em nenhum lugar, e eu sou de Ouro Preto, que se privatizou não melhorou o serviço, só aumentou tarifa, não tem uma entrega de água nem em quantidade nem em qualidade. Afinal de contas, o que quer a população com essa privatização? Veja Belo Horizonte, não é? O que é que o BTG Pactual e essas forças econômicas construíram na capital? Nada. O que vão fazer? Já entrar com a tarifa e nada fazer. É isto. A privatização é um engodo, é uma mentira e o povo precisa saber. A gente tem aquela questão, deputado, o senhor está falando da privatização recentemente em São Paulo, né? Uma parte da linha do metrô, exatamente a que privatizada ali, ela parou de funcionar, gerou um caos muito grande, enquanto quem segurou as pontas do outro lado foi o metrô do governo mesmo ali, né? Como é que o senhor vê, falando para a população de um modo geral, de uma forma bem clara e objetiva assim, a privatização, até que ponto ela é boa e até que ponto ela é prejudicial para as pessoas? Vender as empresas que estão sob a nossa guarda, sobre a guarda da população e do governo, dos governos locais. Aos que entendem que áreas meio pode-se ter o processo de privatização. Há os que nem
as áreas meio, porque é como a gente colocar o Estado, que não é criado para ter lucro, é para ter políticas públicas eficientes, para corrigir injustiças. Então, esta história de privatização do Estado, ela é negativa ao meu pensar em todos os aspectos. Lá em São Paulo, além do metrô, o que equivale à Copasa em Minas é a Sabesp. Tão logo privatizada, o que aconteceu? O caos. E é por isso que racionamento de água, a não entrega, você não tem para onde reclamar. Quando você tem o governo, pense, você sabe que aquele problema ali na sua rua, você tem um vereador, você tem um prefeito, você tem um deputado, você tem um governador, mas quando você privatiza, você não tem mais a quem recorrer. Segundo, a lógica de uma empresa que é altamente, poderosamente, com capacidades de produção e geração de riqueza, mas esta riqueza ela precisa ser distribuída para outros lugares do estado, onde não se tem a mesma quantidade de consumidores e um potencial hídrico, como é o caso do Jequitinhonha e do Norte. A Copasa na mão do governo, os seus dividendos são e podem ser revertidos para levar saneamento para quem não tem nada. Então veja, a Copasa, quando passa para a mão do investidor ou daquele que vai só obter lucro, ela não vai mais conseguir dar esperança ao povo do Jequitinhonha, ao povo do Norte, ou até das redondezas da zona rural de todas as cidades de Minas Gerais, onde ninguém que adquire por concessão ou até mesmo pela privatização, coloca o serviço para funcionar. A zona rural continua sendo um desafio para todas as cidades. As populações precisam produzir alimento de verdade, mas não tem uma empresa que vá ali fazer com que a água chegue para essa produção de alimento, ou até em comunidades em que não tem saneamento, nem a água na torneira, nem o esgoto tratado, portanto, vivendo aí sob o risco de muitas doenças. O senhor falou norte de Minas, inclusive eu estive lá recentemente, alguns lugares ali, umas regiões que você parece praticamente um deserto, árvores secas, sem água, o pessoal com balde carregando até hoje, aqui do lado, norte de Minas é aqui. E ali o que está escrito, o que está mostrando para a gente, é que é uma população que aprendeu a conviver com a seca. Não se combate a seca, se convive. Então, esses efeitos importantes das cisternas, que passaram de 2 milhões e que são financiadas, que são subsidiadas pelos governos. Então, onde é que está o recurso? Eu digo outra coisa. A quem serve a privatização da Copasa? Para a mineração e para o agronegócio. Vou dizer por quê. Mineração não paga água. Não tem, a Cefur não funciona. Eles precisam de água para os minerodutos, precisam de água para o processo. Inclusive estão mentindo agora dizendo que o rejeito é a seco. Não. Toda a produção mineral precisa da água. E olha, eu sou historiador, mas eu vivo em Ouro Preto. 325 anos de mineração. Pobre caindo pelos morros, dificuldade, desigualdade territorial, injustiça, e é assim que a gente continua vendo a mineração. Ela faz uma campanha bonita, igual o governo Zema, faz uma campanha de ineficiente, mas na verdade ela está explorando e deixando rastro de morte, exclusão e degradação. Deputado, vamos falar aqui um pouquinho sobre eleições, assim, em 2026. Recentemente, Matheus Simões se filiou ao PSD, e aí, como que fica a questão de Pacheco, né? Ele é, atualmente, a candidatura indicada pelo Lula aí para ser o aliado do PT no Executivo Mineiro. Então, como que vai se dar essas articulações? Tem sido feito alguma articulação no sentido de Pacheco no PSB, no MDB? Já tem sido feito alguma coisa? Como é que tá essa questão? Primeiro, Érica, é muito oportuno que venha de você. O PT é o único que apresenta candidatas mulheres no cenário inteiro de Minas Gerais. Eu estou falando de Marília, né, nossa prefeita de Contagem, e eu estou falando também da ministra Macaé. São 2 nomes que figuram hoje, e claro que as pesquisas são fotografias do momento. O PSD, eu acho que demonstrou para a população mineira de que ele está em todos os governos. É o típico centrão. Onde está governo, estão lá. Até a hora que eles querem. Então eles estão no governo Zema, eles estavam no governo Lula, ou estão. Então se aproveitam de todos os governos para fazer negócios. E quando o Kassab veio a Minas Gerais,
para oportunizar a vinda daquele que disse que o único partido que prestava era o Novo. Matheus Simões era o Novo, como Zema. Não tem nada melhor que o Novo. Todos os partidos não prestam. Está lá no Centrão agora. E aí eu acho que o lugar do Pacheco, com a juventude que ainda carrega, é ouvir o bom conselho do velhinho do Lula, que completa 80 anos, de ainda dedicar a sua vida, e ele pode dedicar a vida dos mineiros. Ele que tem muita confiança dos prefeitos, vamos dizer assim, é um municipalista, é uma pessoa que demonstrou apreço pela democracia. Talvez seja isso que chamou a atenção do Lula. Alguém que na presidência do Senado enfrentou toda a horda de golpista para manter, a partir do 8 de janeiro, toda a proposta de um Brasil em reconstrução, que enfrentou os golpistas, levou ao STF, foram ao julgamento, agora está faltando cadeia, porque Lula agora deu uma driblada também, arrumou um cabo eleitoral de primeira, né? O Trump hoje, até parabenizar o Lula, ele teve que fazê-lo, e aí a gente tem assim, o Lula, ele joga um xadrez de alto nível. O Pacheco é uma peça que deseja também para o STF, isso é claro para todos, mas nós precisamos de um país que tenha resguardado o Supremo Tribunal Federal, que possa disputar as eleições no ano que vem com quem queira. Então, se o Pacheco não demonstrar que quer ser governador de Minas, eu acho que o Lula não deveria insistir, e nós temos aí a oportunidade, inclusive, de colocar nomes como a das duas companheiras que já citei, e outros nomes que em Minas, inclusive o Tadeu, né? O Tadeu, quem sabe, pode também ser aí uma das pessoas para esta próxima disputa, levando em conta que existem outros, como o Calil, que existem outros que estão aí e que vão enfrentar Matheus Simões e vão desmascará-lo, porque é um continuismo deste governo de Zema. O senador Rodrigo Pacheco, inclusive, que recentemente disse que não é um cargo para o qual se faz campanha, mas também não é um convite que se recusa. Ele não disse quer, nem que não quer, né? E agora, voltando um pouquinho sobre as candidaturas aqui em Minas Gerais, sobre o que o senhor falou, só acho que de uns anos para cá, de umas eleições para cá, o PT andou esquecendo um pouco Minas Gerais. A gente teve aqui o governador Zema sendo eleito e reeleito, a gente faltou um nome forte da esquerda aqui, faltou um nome forte do PT, que sempre teve muita representatividade aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, prefeito, governador, a gente sempre teve muito. No entanto, de uns anos para cá, esses nomes vêm sumindo, a gente tinha muito ali Patrus Ananias, que se falava, mas ele mesmo não queria. Mas agora parece que deu um clique no presidente da República e ele falou, opa, peraí, Minas Gerais está esquecida de mim. Ele andou passeando por aqui muitas vezes ao longo desse ano de 25, né? Eu tô achando que a turma de Minas é que está envergonhada de olhar para Lula com 80 anos e com tanta disposição de viver, que ele inclusive fala que já nasceu quem vai viver 120 anos é e ele nasceu, tá junto conosco. Então eu acho que a gente precisava de uma reorganização do partido. Nós fizemos um grande esforço, elegemos a deputada Leninha, presidenta do PT, com alta sensibilidade. Já se reuniu, inclusive, com a bancada do PT em Brasília, tratando da eleição da bancada federal. A gente sabe que a direita já quase jogando a toalha, porque vê que o Lulão já está aí à disposição e que está, inclusive, se fosse hoje, venceria no primeiro turno todos os candidatos e até a candidata bolsonarista, e o Lula teria condição hoje, de fato, de ir para frente. Mas Minas tem que ir junto. Minas, como alguém tem repetido muito, que Minas define as eleições, na última eleição nós vimos então que eles quase deram o tombo na gente, foi quase aí 700 mil votos de diferença. Eu creio que passa por nós, não passa por Lula. E se nós somos um problema hoje de não conversarmos, dialogarmos enquanto esquerda, enquanto diálogo também com as demais forças, porque precisamos, a solução está em nós. O Lula, ele deve ser aquele que apoia quando o diálogo vai para frente. Eu acho que nós estamos acertando esse caminho agora. Pois é, falando da política nacional ainda, já que o senhor está falando sobre esse assunto, eu queria que o senhor comentasse para a gente a indicação de Boulos, de Guilherme Boulos ali para o ministério. Boulos, que da esquerda é um dos maiores puxadores de voto que a esquerda tem. Ele saindo dessa disputa não é um prejuízo muito grande para o Partido dos Trabalhadores, para a esquerda brasileira, tirar ele da concorrência, tirar o nome dele dali? Eu acho que o Lula sabe jogar xadrez. Vocês pensem, Geraldo Alckmin pode ser, assim como o Haddad pode ser, o próximo governador de São Paulo.
Um dos dois. E hoje o Guilherme Boulos, dentro de uma articulação com os movimentos sociais e populares que reclamam, porque um governo de esquerda que não tem uma articulação de fato de rua, de disputa das redes sociais, de disputa das narrativas, que não consegue compreender que a linguagem hoje, com um público mais jovem, mas também com uma esquerda que exige uma participação maior, já que todos sabem, a esquerda não tem aí hoje ainda, né, à frente daqueles bolsonaristas ou dos da direita que dominam as redes sociais. Então nós devemos sim lembrar que Boulos está no lugar estratégico. Ele ter as ruas e ele ter presença no governo é um ganho para o Brasil inteiro. E é por isso que nós temos aqui o Boulos cumprindo uma tarefa e não com uma luz voltada para si, como se ele fosse o único que para São Paulo pudesse disputar essas eleições. Não, eu acho que o Boulos é muito bem-vindo onde estiver e onde quiser. E aí, aproveitando essa pergunta do André de abrir mão aí de uma figura que tem peso no parlamento, no legislativo, o senhor citou aí Marília Campos como possibilidade de candidatura ao governo do estado, e ela já falou sobre o desejo de ir para o Senado. Como que fica, assim, existe uma prioridade dentro do PT do legislativo em detrimento do executivo? Não existe? Existe, Érica. Veja, o que está dando para enxergar é que a tentativa do golpe para ele se manter é que a extrema-direita e a direita consiga maioria no Senado. Eles têm uma sanha, uma vontade de promover impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então eles estão focados em aumentar a bancada federal e o Senado. Então é uma lógica que nós temos que desconstruir. Os estados vão disputar 2 vagas. Você sabe que matematicamente nós erramos quando ainda da candidatura da presidenta Dilma. E hoje nós temos a chance de corrigir isso. São muitos candidatos ao Senado, é um voto absoluto, né? A gente tem, se o primeiro puxa voto para o segundo e vice-versa, a probabilidade de irem os dois é grande e da gente evitar que o Senado continue conservador. E nós esperamos também que aqueles que estão no Senado hoje, que estão na disputa, que a gente tenha uma varredura, não é? Nós temos o senador Viana, que aí está se cacifando diante de uma CPMI, e que de fato não demonstrou, eu falo aqui com uma avaliação, não demonstrou a que veio. Nós sabemos que o senador Cleitinho é um acostumado papagaio de pirata de demonstrar nas redes sociais, mas que está querendo aí buscar o cargo de governador. Então, eu pergunto até hoje, como senador, o que você fez? Você está querendo ser governador por quê? Então, acho que a gente precisa em Minas, e pode ser com o nome da Marília, pode ser um equilíbrio de gênero. Nós podemos ter uma mulher senadora por Minas, e é esse o desafio nosso agora, já que elegemos uma presidenta mineira, já que elegemos também em outros momentos, é um grande desafio. Eu acho que a Marília tem capacidade de enfrentar tanto a candidatura ao governo quanto ao Senado. Eu voto nela. Beleza. Antes de encerrar aqui para as últimas perguntas, deixa eu só voltar aí de novo para o Senado. Existe uma possibilidade de irem 2 candidaturas, uma só? Qual que é a avaliação que tem sido feita do PT? Irem 2 nomes, irem 1? Não, eu acho que possibilidade de 2 nomes jamais. Tá vendo como é que uma eleição majoritária, uma eleição para o Senado, ela exige de nós estratégia, e claro que nós vamos ter que ter tática eleitoral. Jamais 2 candidatos do partido, um pedindo voto para o outro. Foi o que aconteceu com Dilma e infelizmente lá com o ex-deputado Miguel Correia. Aquilo demonstrou para a gente que não é a tática e que nós precisamos dialogar com aqueles partidos que são de centro-esquerda, com aqueles partidos que defendem a democracia e, inclusive, tendo o PSB como possibilidade, o MDB, o posicionamento onde o senador Pacheco estará, isso importa muito. Então, nosso desafio de suceder Zema, varrer essa história e caminharmos para frente. A gente viu recentemente, inclusive, o presidente Lula falando sobre, aí no caso de deputados, né? Colocar mais gente para concorrer, falando no evento do PSOL, colocar mais gente para concorrer, parar com essa de que um tá roubando voto do outro, tá tomando voto do outro, e colocar mais gente para fazer volume, seria, não? Porque hoje você tem um fenômeno das federações e tem em curso o que nós chamamos de uma mini reforma política, aquela que foi feita. Ela vai reduzir o número de partidos até 2030,
Mas o que nós vimos foi uma demonstração que a população rechaça, um aumento de valor do fundo de financiamento de campanha, a diminuição dos partidos. Então, o fenômeno da unificação de partidos, da federalização, esse fenômeno, ele importa muito de ser estudado agora. Por exemplo, a Federação Brasil da Esperança, com 3 partidos. Será que nós vamos ter a admissão de outro partido, a manutenção desses espaços? Parece-me que sim. Porém, quando você olha a União Brasil, quando você olha o que foi feito no PL, há uma proposta de junção e de forças políticas para ganhar tempo de televisão, para ganhar narrativa. Então, nós vamos ter que aprender com isto. Só que sozinhos, isolados, nós não podemos. Com Lula reeleito, que vai ser reeleito dentro dos seus 80 para 81 anos. Nós não podemos deixar o Lula com aquele Congresso do jeito que está. 130, 140 votos no máximo. É uma covardia com quem está dedicando, vamos dizer assim, os últimos capítulos da sua vida para a população brasileira. E aqui em Minas nós devemos ao Lula um governo que dialogue para que ele possa ajudar ainda mais Minas Gerais. Ô, Érica, você quer fazer mais uma pergunta? A gente está chegando no final aqui, mas eu tenho uma outra também para a gente encerrar. Quero. Então tá, então vamos partir para o encerramento. Eu queria saber sobre os planos para 2026, quais são os planos aí para uma possível reeleição, né? A gente vê que você caminha junto com um outro deputado federal. Existe uma estratégia de separação nas agendas, que a gente percebe que vocês fazem muitas agendas em conjunto. Como que está a estratégia para a reeleição? Érica, eu trabalho junto com o Padre João há 23 anos. Eu vim para a Assembleia em fevereiro de 2003, depois tive outras oportunidades de ser secretário, de contribuir dando aula, eu sou músico, eu sempre contribuí para um projeto político. Então, eu e Padre João estamos firmes como Lula. Padre João vai para a sua reeleição apoiado e eu vou ser o primeiro cabo eleitoral junto com todos. E tenho certeza que a gente vai construir também o nosso retorno para a Assembleia Legislativa. E eu creio que a gente tem tarefas ali a cumprir. Eu acho que eu tenho que aprender mais e eu acho que eu posso contribuir mais. Este efeito é porque, eu quero dizer aqui, não existem mandatos como os nossos e não é porque eu quero aqui fazer propaganda. É porque nós juntamos os orçamentos, nós juntamos as assessorias, nós temos o conselho político, nós temos regimento interno que é aprovado por assembleia, né, dos mandatos, e nós estamos experimentando uma forma que a gente quer escrever como lei, para que a gente admita numa reforma política que mandatos possam ter celeridade, possam ter transparência, economicidade. Hoje você não pode, por 2 tarefas. Por exemplo, se eu publicar uma agenda minha e eu não posso ter valor público vinculado se o Padre João estiver. Então nós não temos relação hoje no Estado que obriga a gente a ser individual. Nós vivemos um formato coletivo altamente experimentado e de dedicação ímpar. Eu acho que nós vamos ajudar o PT a ampliar a bancada. Padre João também merece. Nesses últimos anos sofreram. Eu acho que nós vamos ajudar o Lula com a bancada maior. E aqui em Minas Gerais eu quero deixar de ser verbo para que a gente possa também contribuir. Olha, Minas Gerais desmanchou nos últimos 7 anos a política de habitação. Colocou habitação lá na CEDESE, colocou regularização fundiária na CEINFRA e desmanchou. A Coab não produz mais nenhuma moradia. Eu sou presidente da Comissão de Habitação, pela primeira vez a Assembleia criou e nós achamos que nós vamos contribuir minimamente para redesenhar a política de habitação do direito à cidade em Minas Gerais. É exatamente sobre a habitação que eu ia fazer essa última pergunta aqui para a gente encerrar. Quer dizer, a gente teve recentemente o ressurgimento, até talvez a mudança de nome novamente, Minha Casa Minha Vida. A gente tem agora a Caixa Econômica Federal voltando a financiar até 80% do valor de imóveis, né? Dentro desse trabalho que o senhor faz de habitação aqui em Minas, como é que está esse caminho? Porque a gente está tendo cada vez mais recursos, mais formas de se fazer isso, de conseguir a casa própria do governo federal. E aqui em Minas, como é que está a turma lá na Assembleia trabalhando e o seu trabalho também? Eu tenho conseguido, e eu tenho que agradecer, porque eu chamei até os deputados que são da base do Zema, para que eles pudessem ver e sentir o que é o Minha Casa Minha Vida. Primeiro, que é subsídio. Para quem está no Cade Único não paga nada. O Lula já entrou reformulando o Minha Casa Minha Vida e
o Minha Casa Minha Vida abaixo de 50 mil habitantes, os municípios puderam fazer chamamento do sub-50. Então, em fase de contratação, são 20 moradias, mas as prefeituras não estavam ali organizadas. Hoje tem terreno, tinha que passar para a Câmara. Nós reorganizamos o Minha Casa Minha Vida entidades, inclusive deputados da base do Zema. Eu convidei o deputado Rodrigo Lopes, que é meu vice-presidente, deputada Carol Caran, que há poucos dias também se fez presente. Chamamos a Caixa, prefeitos. Nós temos agido aqui com a ausência do governo, sendo a Assembleia a primeira trincheira para a política de moradia. Então, eu tenho visto os olhos dos prefeitos olhar para Lula e dizer: como não apaixonar por esse velhinho? Ele atende republicanamente todos. O Minha Casa Minha Vida, com 20 moradias num município pequeno, movimenta 2.600.000, economia local, areia, tijolo, mão de obra, autogestão. Eu tenho uma lei de autogestão que a gente quer também experimentar no governo de Minas. É o primeiro estado a ter autogestão na produção social da moradia. Portanto, o Minha Casa Minha Vida em Minas tem contratação apontada para municípios acima de 50 mil habitantes, está aberto na Caixa. E para os faixas 2 e 3, produto aberto de balcão, as prefeituras podem inscrever os funcionários públicos e agora lançou o grande programa de reforma. Sabe como é que funciona? A pessoa vai lá na Caixa, tira uma foto como está a casa, faltando banheiro, para acrescentar um quarto, para reformar um telhado, ela vai lá, busca o financiamento entre 5 e 30 mil reais e à medida em que ela vai avançando na obra, ela termina colocando a foto ali minimamente que fez a sua obra, recebendo esse recurso e podendo pagar por mais de 10 anos. O sistema financeiro de habitação é por 35 anos. Olha, é um déficit quantitativo e qualitativo, está sendo atacado pelo Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida deve ser um programa copiado pelos estados, repetido pelos municípios, vivenciado, gestado pelos movimentos populares e sociais do Brasil. Ok, deputado, deixa para finalizar aqui, fazer uma pergunta sobre Calil. O senhor mencionou possíveis diálogos com Calil, nesse cenário incerto do Executivo Mineiro, né? Tem Pacheco a gente não sabe ainda se realmente vai ser candidato, se eu citou Marília, mas Marília tem o desejo pelo Senado. Como que estão sendo as articulações para aproximação com o Calil? Porque a gente vê que isso tem tido efeito, né? A gente vê que o PT tem tentado isso. Teve reunião, né, da Gleisi Hoffmann com o Calil. Teve também um aceno ali do presidente do partido falando que só depende do Lula. Existe uma possibilidade do Calil aí voltar atrás sobre não quero me filiar ao Lula, quero ser um candidato de centro, nem esquerda nem direita. Você brinca aí, filiar ao Lula, é isso mesmo. Né? O Lula, quando a gente vê nas articulações, ele é maior do que o partido. Mas nós não queremos que seja assim. Nós queremos que o partido, nas suas instâncias, seja respeitado. O Calil precisa de uma reabilitação histórica. Ele perde a eleição com o nosso apoio, fica machucado, fica bravo em casa, depois ele vai se percebendo, lambendo as feridas, arruma mais uma briga com o Fuad, vai lamber as feridas novamente, e agora o Calil, ele precisa, nesse gesto de humildade, saber que ele pode contribuir para Minas Gerais. As pessoas gostam do Calil, o Calil é um homem dedicado, tem uma história pública, então a reabilitação do Calil pode se dar com uma candidatura ao Senado, a reabilitação do Calil pode se dar numa composição, agora sozinho, isolado, eu acho que não tem para Calil e não tem para nós. Quem precisa de se reunir para acabar com esse estado de privatização das coisas que destruiu Minas Gerais, tem maturidade para sentar com Calil, para sentar Marília, para sentar o senador Pacheco e com todas as forças que hoje compõem também o governo Lula. Deputado Leleco Pimentel, muitíssimo obrigado pela participação do senhor aqui com a gente no Café com Política de hoje. Eu agradeço demais que o senhor tenha aceitado aqui o convite de vir com a gente. André, Érica, alegria, porque a oportunidade é pra gente. Muitos às vezes não veem quais são as defesas e bandeiras que a gente tem, e nessa oportunidade a gente consegue dialogar mais. E com a mesma coragem de quem não tem rabo preso, eu tomo café, falo de política e posso andar de cabeça erguida por aí, e junto com o Padre João no projeto Juntos para Servir. Muitíssimo obrigado, Érica. Giovannini, muito obrigado também pela sua participação com a gente nesse bate-papo aqui. Obrigada, André. Obrigada, Leleco. A gente vai se encontrar mais vezes. E a você também que está aí acompanhando a gente aqui nesse programa de hoje. Muito obrigado por nos acompanhar. Deixe o seu like e se inscreva no canal de O Tempo e faça parte de uma comunidade de mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas já se inscreveram aqui no canal de O Tempo com a gente. Te agradeço e a gente se encontra muito em breve. Até.